Olá! A Secretaria-Geral da Presidência da República quer sugestões para a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil e, para isso, abriu uma consulta pública. No NBR Entrevista, recebemos Laís de Figueiredo Lopes. Ela é assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite, Carla. Bom, vamos começar explicando, então, o que é esse marco regulatório das organizações da sociedade civil? Esse é o nome como ficou conhecida a nova Lei 13.019 de 2014, que é uma lei que trata das parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Mas, na verdade, a gente trabalha o marco regulatório das organizações da sociedade civil como uma agenda política ampla, que trabalha o tema da contratualização, essa relação de parceria entre o Estado e as organizações, o tema da sustentabilidade econômica, do financiamento entre privado e privado e também as questões tributárias referentes à gestão das organizações da sociedade civil e a agenda da certificação dos títulos que o governo federal outorgam às organizações da sociedade civil. O carro-chefe dessa agenda que foi trabalhada nos últimos anos foi justamente a elaboração de uma nova lei de parcerias entre o Estado e as organizações. Bom, falando em parcerias, né? Como é que essas organizações atuam, onde elas estão presentes, enfim, como é que é essa relação com o governo? As organizações hoje, ela compõe um universo de 291 mil organizações presentes no Brasil, segundo dados do IBGE. E essas organizações, elas têm áreas de atuação muito diversas e formas de atuação igualmente diferentes. As que parcerizam com o poder público, elas estão muito alinhadas com as políticas públicas, elas estão ali dentro da rede de implementação de serviços e também fazendo projetos que são de interesse público que devem ser fomentados pelo Estado. Até então, a gente utilizava a modalidade de convênios para fazer as parcerias com as organizações, mas os convênios foram feitos para descentralização de recursos entre entes federados, entre órgãos públicos. Quando se aplica a modalidade de convênios para as organizações da sociedade civil, muitas vezes se incorre em analogias indevidas. A gente trata as organizações como se elas fossem prefeituras, como se elas fossem órgãos públicos. Então, essa nova lei vem do diagnóstico da necessidade de ter uma norma geral, estruturante, que possa organizar o sistema de parcerias, reconhecendo dois tipos de relações legítimas com o Estado. A relação de colaboração, que é essa relação de execução de políticas públicas, e a relação de fomento, que é o incentivo à inovação, ao desenvolvimento de projetos de interesse público que possam virar tecnologias sociais e que no futuro sejam absorvidas como políticas públicas. A gente tem vários exemplos que possam ser aqui mencionados, como o caso da ASA, da Articulação do Semiárido, que trabalhou o programa 1 milhão de cisternas, foi a partir de uma tecnologia que eles desenvolveram de trabalho com as comunidades, que não era só da implantação da cisterna, e que era também de uma mediação, de um empoderamento comunitário para essa construção, que gera emprego, que gera o cuidado com aquela política pública que depois foi estruturada de uma forma em maior escala pelo próprio Estado, em parceria com a organização. Então, é esse sistema de parcerias que essa nova lei vem regular. Necessariamente nessa parceria há repasse de recursos públicos para essas organizações? A nova lei trata de parcerias com ou sem transferência de recursos financeiros. É claro que a nossa maior preocupação quando a gente trata da valorização das organizações da sociedade civil, mas ao mesmo tempo também a gente se preocupa com mecanismos de transparência na aplicação dos recursos públicos, é a aplicação de recursos que sejam feitos respeitados todos os princípios da administração pública. Mas o que a lei traz de inovação é justamente que, para além desses princípios da administração pública, a gente também tenha como norte a gestão pública democrática, o fortalecimento da sociedade civil, a participação social. Então, a gente está realmente trazendo um conjunto de novas regras que colocam a centralidade das organizações nesse papel de parceria com o Estado como atores muito importantes para a nossa democracia e não apenas como executores de, enfim, uma mera prestação de serviços. E aí o reconhecimento das peculiaridades. A elaboração do plano de trabalho é valorizada com todos os recursos, os insumos que são necessários para a execução de uma parceria, ao reconhecimento da necessidade de que sejam previstos custos indiretos, os custos para pagamento da equipe de trabalho. São coisas que até então a gente tinha uma certa lacuna na legislação, que dentro do âmbito federal já tinha sido suplantada, mas que agora, sendo a nova lei de âmbito nacional, impactando estados e municípios, ela também traz uma regra geral bastante importante para essa relação. Laís, quais são os pré-requisitos para se receber recursos públicos?
A nova lei traz como regra principal a ideia da legitimidade das organizações no acesso ao recurso público. Então, nesse sentido, é a história das organizações que determina essa legitimidade de acesso ao recurso público. Então, sim, ela tem que ter 3 anos de existência, ela tem que ter experiência prévia no objeto que está sendo pactuado dentro da parceria, ela precisa ter ficha limpa, tanto a organização quanto os seus dirigentes. São um conjunto de regras que ajudam a demonstrar que essa organização é legítima para execução de uma determinada parceria. Mas aqui a gente está falando de reconhecimento da história da organização da sociedade civil. E por isso essa atuação prévia que a torna a organização mais legítima, é o projeto mais, enfim, adequado que seja escolhido pela administração pública para ser parceirizado. Como é que esse novo texto foi construído? Como é que essa nova lei foi construída? Essa demanda veio da própria sociedade civil. Eles se reuniram numa plataforma para um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil e trouxeram esse desafio para o governo federal. Durante 2011 e 2012, a Secretaria-Geral da Presidência liderou, junto com outros ministérios e com participação de organizações representativas nacionais, um grupo de trabalho que desenhou um anteprojeto de lei a partir desse diagnóstico da ausência de uma lei específica para essa relação de parceria. Nesse anteprojeto, os subsídios e as principais teses foram levadas ao Congresso e lá a gente já tinha 2 grandes processos legislativos em andamento. O projeto 3877 de 2004, que era fruto da primeira CPI das ONGs, e o 649 de 2011, que era fruto da segunda CPI das ONGs. E, ao final, a síntese desses 2 processos legislativos que se encontraram na Câmara gerou o projeto de lei 7168 de 2014, que agora é uma nova lei que, nesse momento, está em processo de regulamentação. Ela foi aprovada em julho, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 31 de julho, né? E ela entra em vigor a partir de novembro. Então, nesse momento, a gente está, por isso a consulta pública em aberto, né? A gente está convidando toda a sociedade brasileira para que também contribuam com ideias nessa nova fase, nessa nova etapa, que é a etapa de pormenorizar alguns termos que a lei deixou para regulamentação. Por exemplo, a prestação de contas simplificada. Eu tenho uma ideia de estratificação da prestação de contas a partir de R$600 mil, regras mais rígidas, e abaixo de R$600 mil, regras mais simplificadas. Como serão essas regras simplificadas? Esse convite à sociedade é nessa linha de preencher as ideias que já estão sendo elaboradas e fomentadas nessa perspectiva. Bom, encerrada a consulta pública, quais são os próximos passos? A lei, para ser implementada, ela precisa de uma função sentinela, tanto do poder público quanto das organizações da sociedade civil, porque ela, de fato, inaugura um novo começo na relação das organizações da sociedade civil com o Estado. Na medida em que ela substitui a relação convenial, ela diz que, a partir de então, não serão mais firmados convênios com as organizações, mas sim o termo de colaboração ou o termo de fomento. Ela exige que, nesse campo próprio, tanto a administração pública planeje melhor o processo de parcerias e se organize para acompanhar, para, de fato, ser um verdadeiro parceiro na gestão da execução dessas parcerias, no monitoramento, avaliação e no resultado, que é esse processo final de prestação de contas. Como as organizações da sociedade civil também vão precisar cada vez mais se apropriar desse conteúdo para, inclusive, propor à administração pública determinados chamamentos públicos. É o que a lei previu como o procedimento de manifestação de interesse, que é um mecanismo de participação onde qualquer cidadão, organização, movimento social pode demandar do poder público, a partir de um diagnóstico de uma realidade que precisa ser modificada, um novo chamamento público para uma determinada área. Então, a gente tem ali uma série de inovações que reconhecem as especificidades desse campo das organizações. E só reforçando, com essa nova lei agora, você vai unificar o procedimento, vai padronizar, isso vai valer para as relações de organizações da sociedade civil entre União, Estados e municípios. Vai ser uma regra única para todo mundo. Essa abrangência nacional é bastante importante porque a nova lei é uma norma geral.
sem prejuízo de que os estados e municípios também possam, pela sua autonomia federativa, fazer os seus próprios decretos de regulamentação, que muitos podem ser inspirados na regra federal, mas que podem prever alguma peculiaridade da sua relação no estado e município. Mas a gente tem um alicerce fundante, uma lei geral que, de fato, orienta, organiza o processo de parcerias, evitando, coibindo todos os tipos de fraudes e crimes que poderiam ser cometidos na área e que a gente muito estudou justamente para tentar preveni-los, mas ao mesmo tempo também induzindo muito mais ao acerto do que ao erro. A ideia é que a gente possa, de fato, valorizar as boas organizações como parceiras do Estado, tanto em suas próprias ideias, das suas próprias iniciativas, quanto nesse desafio enorme que a gente tem de superação de desigualdade social por meio das políticas sociais que o governo tem a obrigação de, enfim, entregar, e é isso que a gente tem feito. Enfim, essas novas regras, de uma certa forma, elas podem diminuir aí a adesão, as parcerias aí entre essas organizações da sociedade civil e o Estado, já que as regras vão estar mais rígidas, enfim, mais bem definidas? Vai ter um filtro maior? De alguma forma, a gente tem uma expectativa de que seja o contrário, de não diminuição, mas sim de maior acesso. Quando a gente está falando de democratização do acesso, a gente está falando de justamente ampliar as possibilidades e as potencialidades, tanto em arranjos institucionais diferentes que possam advir desse reconhecimento, dessa relação que pode ser uma política pública mais padronizada, que é a colaboração, quanto também a inovação via fomento, quanto também a possibilidade de atuação em rede. São uma série de mecanismos que a nova lei traz que poderão ser utilizados como oportunidades e não necessariamente como obstáculos. Então, o fato de ter regras mais claras e mais estabelecidas ajuda a melhorar o caminho do acerto, de novo, na linha procedimental. Então, muita gente fala, o problema está na prestação de contas. Nunca o problema ele é isolado na prestação de contas. Ele aparece lá, mas ele é originário em alguma das outras fases. Quanto mais se organiza as fases, em termos de procedimentos, menos problemas a gente aparece no final. Então, a gente usa a plataforma eletrônica do SICONV, que é o Sistema de Convênios, Contratos e Repasses em termos de parceria do governo federal, que agora a gente está desenvolvendo, junto com o Ministério do Planejamento, uma interface própria para as organizações de sociedade civil para acolher esses novos termos. Então, o sonho de consumo é que a prestação de contas seja um clique no sistema e que a gente possa, de fato, facilitar, simplificar a vida, tanto dos gestores públicos quanto das organizações para o processo de parceria que é tão valoroso. Quem é que pode participar e como participar? A consulta pública hoje, que está em aberta, ela está baseada no próprio texto da lei. Então, tem um formulário que é bastante simples e qualquer pessoa pode se inscrever, vinculada a alguma organização, algum órgão público, universidade ou não. Ela é aberta a todos os cidadãos. E a nossa expectativa é que ela traga subsídios importantes e interessantes para o processo de regulamentação, que também já está sendo feito no âmbito do governo federal. A nossa ideia é que o decreto esteja pronto até o final de outubro, para quando a lei entre em vigor, todos os ajustes de transição que sejam necessários constem, né, nesse processo da implementação desse novo começo da relação de fomento e colaboração das organizações com o Estado. Para a gente entender melhor, qual a diferença entre termo de colaboração e termo de fomento? Um exemplo para deixar clara essa diferenciação. Se a Secretaria de Políticas de Mulheres quiser fazer uma chamada pública para a implementação de um centro de atendimento, enfim, para mulheres vítimas de violência, esse centro tem uma certa padronização de quais serviços ele deve conter e qual seria esse padrão mínimo de atendimento que a administração pública gostaria de ver, ainda que isso seja executado em parceria. Isso é uma colaboração, a execução de uma política pública específica. Agora, mesmo órgão, a Secretaria de Políticas de Mulheres, poderia fazer uma chamada para ideias que sejam para enfrentamento à violência contra a mulher. Isso seria um fomento à inovação. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.